Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Essa vida com Jesus é bom demais. Não é fácil não, mas é bom demais. Passar por dificuldade, saber que você tem o Senhor Jesus ao seu lado, né? Eu queria começar essa noite pedindo a ajuda do meu amigo Santo Espírito, que eu não sou nada sem ele, eu preciso dar um fôlego de vida para respirar. E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos uma mensagem que eu estou vivendo nos últimos dias. Passei por algumas dificuldades, né? Que todo mundo passa. E alguns dias atrás eu tive o dedo do pé quebrado e fiquei sem treinar e fiquei alguns dias parados, e nessas horas a nossa cabeça às vezes quer fraquejar, quer olhar para a dificuldade. E o Senhor, Ele me deu uma palavra, me fez lembrar, né, de uma palavra que é sobre a vida de José. E desde quando Ele me deu essa palavra, as coisas mudaram na minha vida. Eu saí de um tempo de dificuldade para um tempo de viver as promessas do Senhor. Eu queria compartilhar essa mensagem aqui com os irmãos, porque eu creio que da mesma forma que eu saí de um tempo difícil para uma perspectiva melhor, para uma vida de cumprimento de promessas, eu creio que muitas pessoas aqui também vão passar por esse tempo. E antes de começar a mensagem, eu queria honrar a vida da minha esposa maravilhosa. Queria dizer, meu amor, que eu sou muito feliz ao seu lado. Sou um homem realizado, fiquei casado com você. E a partir do momento que eu dei um sim para você, eu dei um não para todas as outras mulheres. E eu te amo até o último dia da minha vida, até a eternidade, né? E muitas vezes, né, por ela ser médica, as pessoas pensam que a vida de médica é fácil. Pensam que por ser médica tem dinheiro toda hora, tem o que quiser. Mas só eu e ela sabemos, né, como é difícil ser médica. Algumas pessoas falam só para pedir, só ver ela como objeto. Outras pessoas vê só com interesse. Hoje mesmo ela passou um problema com o paciente e chorou bastante de manhã. Mas enquanto eu estava ali no louvor, o Senhor ministrava ao meu coração aquela música, aquele louvor que diz: Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena. E eu creio, meu amor, que Deus está mudando a cena da nossa vida. Aquele show que você teve pela manhã hoje vai se tornar em sorriso, vai se tornar em alegria. Aleluia. E Deus vai fazer uma coisa nova na nossa vida. Eu creio que Deus está trabalhando nessa mensagem que eu vou compartilhar hoje com os irmãos. Tem tudo a ver com isso que nós estamos passando, com tudo isso que eu vivi. E para começar a história, eu queria relembrar a história de José. Para quem não conhece José, ele foi um grande homem de Deus, que tem a história lembrada até hoje. Eu queria só relembrar para quem não conhece. José, ele nasceu numa casa, num lar, onde os pais tinham preferência por filhos, né? A Bíblia nos diz que ele era preferido de Jacó. Jacó repercutiu esse comportamento dos pais deles, que Isaac preferia o irmão dele, enquanto a mãe preferia Jacó. Então a gente vê aqui já o comportamento familiar se repercutindo. Então José, ele cresce numa família onde ele é mais amado, onde ele é o preferido. E ele recebe uma túnica do pai dele, onde os irmãos dele ficam com inveja, ficam com raiva dele. E José começa a ter sonhos de Deus, onde ele vê os irmãos dele se prostrando, os irmãos dele como fosse adorando ele.
Em outro sonho ele vê também os pais, a mãe, todo mundo da família se prostrando a ele. Isso causa uma revolta, né, nos irmãos dele. Então ele acaba sendo vendido pelos irmãos como escravo. Os irmãos dele jogam ele no poço. E ele passa a ser vendido por escravos. E aí a Bíblia está escrito que ele vai para um lugar, a casa de Potifar. E ali quando ele pensa que está dando tudo certo, que está tudo fluindo, Deus está abençoando ele, a mulher de Potifar calunia ele, diz que ele está dando em cima dela. E ele acaba sendo preso sem ter nenhum julgamento, sem ter nenhuma prova. E aí na prisão ele passa um tempo preso injustamente. E aí agora chega duas pessoas presas, um copeiro e o padeiro, que teve sonhos também. E ele revela os sonhos daqueles homens. E tudo que ele revelou aconteceu, né, através daqueles sonhos que aqueles homens falaram para ele. E ali ele pede para o cara lembrar dele quando chegasse na presença do faraó. O faraó era quem governava, né? Era o rei do Egito. Então passa muito tempo, cerca de 2 anos, se eu não me engano. E aí esse cara lembra dele, fala pro faraó. O faraó teve um sonho. E ele consegue discernir esse sonho do faraó. E o faraó vê a grandeza dele, vê a sabedoria dele. E coloca ele como governador do Egito. Sendo que ele já tinha tido esses sonhos, Deus já tinha falado com ele a respeito disso. Mas o processo da vida de José foi bastante complicado, né? Ele passou por muitas dificuldades, ele passou por muito sofrimento, muitas injustiças. E quando Jacó ele está próximo de morrer, ele reúne todos os familiares e ele começa a falar, a profetizar coisas para os seus filhos. E aqui já fica um aprendizado muito grande para quem é pai, para quem vai ser pai. A importância, né, da gente profetizar, da gente falar coisas boas para os nossos filhos, para as pessoas que estão próximas. E essa história de José ministrou muito ao meu coração, porque Deus me deu um tema dessa mensagem, que é o plano acima das circunstâncias. E eu vi muito isso na minha vida, porque eu sei que Deus tem um plano acima de qualquer circunstância que você esteja passando. E eu queria ler com os irmãos aí na Bíblia, que está lá em Gênesis 49. O versículo 1. Depois nós vamos pular para o versículo 22. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é bom e o diabo não voga o bombom. Então, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 49, versículo 1, está escrito assim: Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse: Reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. E ele começa a profetizar na vida dos filhos. Queria que os irmãos pulassem para o versículo 22, onde ele começa a profetizar a história de José, onde tem mais enigmas, onde tem mais coisas a serem ministradas ali ao nosso coração, que Deus ministrou durante esses dias. E eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nesses versículos, não perdessem o foco, que é algo que pode
transformar a sua vida, que pode lhe dar uma direção, assim como Deus mudou a direção da minha vida, eu creio que Ele vai direcionar vidas aqui também. Em nome de Jesus. Então, versículo 22, ele começa a profetizar para José. Diz: José é a árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado. Os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude. O Todo-Poderoso o abençoe, com as bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios do vento. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre os seus irmãos. Amém? Agora eu vou ler um versículo de um por um, para não ficar muita coisa. E eu queria compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, cada um versículo desse. O versículo 22, eu vou repetir, está escrito assim: José é a árvore frutífera. E ele repete: árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Jacó está dizendo aqui para José que ele é uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera junto à fonte. A fonte é Deus. Então, se José é uma árvore frutífera, ele precisa passar pelo processo. Quando uma árvore dá fruto, ela tem que passar por todo o processo de raiz, caule, folhas, galhos. Então, para você chegar a ser uma árvore frutífera, o fruto representa você alimentar alguém. Você está tão cheio que você transborda e você consegue alimentar outras vidas. Mas para você chegar até o fruto, primeiro você tem que criar raiz. E para criar raiz é bem complicado, porque você cresce para baixo, você cresce dentro da terra. Enquanto você está crescendo para baixo, você está crescendo ali no escuro, na dificuldade, você está rompendo barreiras, você está entrando ao mais profundo da terra. E essa palavra veio ao meu encontro, no meu coração muito forte. Porque muitas vezes a gente pensa: por que eu estou fazendo, trabalhando, estou fazendo a obra de Deus, mas parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas ficam tudo parado. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu faço, parece que eu estou entrando para dentro, parece que eu estou mais parado. Mas ei, deixa eu te dizer, Deus está criando raízes. Deus está criando raízes para que você esteja enraizado em Deus e não nas circunstâncias. Aleluia. Então, se nós estamos passando por dificuldades, nós estamos passando por luta, por problemas, é a raiz de Deus que está crescendo para baixo. É você se enraizando em Deus. Glória. E muitas vezes a gente quer acelerar esse processo, a gente quer sair desse processo. E Deus coloca as provas, Deus coloca a dificuldade em nossas vidas. E a gente não consegue superar, passar por aquela prova. E a gente fica repetindo aquela prova, né? Quando a gente nota baixa na escola, na prova, se não passar de ano, repete de novo, né? Então, quando a prova vier, quando estiver difícil, lembre dessa palavra. Lembra que a raiz, para crescer, ela tem que passar por dificuldade, ela tem que romper barreiras. Que no final do versículo, Jacó diz que ele é uma árvore frutífera e seus ramos rompe os muros, rompe barreiras. Diga assim: eu rompo barreiras. Eu rompo barreiras. Quando a dificuldade vier, diga para você mesmo: eu sou uma árvore frutífera que rompo barreiras.
A gente só precisa discernir qual o tempo que nós estamos vivendo. Se é o tempo de criar raiz, de se aprofundar em Deus, ou se a gente já está mais maduro, se a gente já está no caule, ou se a gente já está dando frutos, já está vivendo uma vida em abundância, já está tendo uma vida ali de prosperidade. E essa palavra também me veio muito forte na vida dos pastores, porque a gente sabe que vocês passam dificuldades, mas Deus ministrava no meu coração que essa dificuldade era Deus criando, enraizando vocês, era Deus deixando vocês cada vez mais firmes, tendo aquela substância que só Deus Ele pode nos proporcionar. Porque se a gente estiver enraizado nas circunstâncias, qualquer vento, qualquer dificuldade, a gente já desiste, a gente se abala, e aí a gente volta de novo para a prova de novo, volta para a mesma estação. Então, se a gente consegue estar enraizado em Deus, o vento bate, a chuva balança, mas aquela raiz não sai do lugar, aquela planta não sai do lugar, porque ela está enraizada em Deus. E assim era a vida de José. Ele estava enraizado em Deus, e seus ramos passavam dos muros. Seus ramos passavam dos muros. Era como se os muros fossem um obstáculo, que seus galhos, a árvore frutífera, ultrapassassem os muros, rompendo barreiras. Então, através da vida de José, nós podemos ver que vão vir muros, vão vir barreiras, vão vir dificuldades. E quanto mais a gente está enraizado em Deus, mais a gente tem força para subir, para crescer, mais a gente tem força para nossos galhos se estender além dos muros. Então, que esse primeiro versículo fica muito forte no meu coração, que nós somos uma árvore frutífera, e nossos galhos vão romper as dificuldades, vão passar acima dos muros. Amém? Amém. O próximo versículo, versículo 23, vai estar escrito assim: arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. E essa palavra fala muito forte ao meu coração, porque fala sobre arqueiro, né? Sobre flecheiros. Alguém que lança flechas, pessoas que magoam à distância, pessoas que ferem, agentes que ferem à distância. E os arqueiros na vida de José foram seus irmãos, foram a esposa de Potifar, que ele caluniou, foram os copeiros que não lembraram dele, né, por algum tempo. Mas o interessante da vida de José não é as flechas que lançaram sobre a vida dele, mas o que ele fez com essas flechas. José, em nenhum momento a Bíblia cita que quando ele estava no governo, quando ele era governador, ele chamou a mulher de Potifar, ele chamou os irmãos para dizer: ó, agora eu estou aqui, o que vocês fizeram comigo. Ele tinha o poder da morte e da vida ali. Ele poderia mandar matar, ele poderia mandar prender eles, mas ele não deixou as flechas lhe corromper. Ele não deixou as flechadas que ele levou da vida lhe tornar um homem amargo, lhe tornar um homem vingativo. Então José, quando ele se torna governador, em vez dele fazer o mal aos irmãos, às pessoas que lhe atiraram flechas, ele faz o bem. Ele paga o mal com o bem. Ele paga injustiças com provisão. Então, fica a pergunta para nós, né? Não tem como passar por essa vida sem levar flechadas. O que nós estamos fazendo com as flechas que atiram em nós? O que nós estamos fazendo com pessoas que tentam nos ferir, que tentam nos caluniar, pessoas que tentam roubar nossa paz? Sabe,
Davi, quando Saul lança a lança nele, ele não pega a lança e joga de volta. Ele foge, ele sai, ele evita a situação, ele evita o confronto. José também do mesmo jeito. As flechadas que ele levou dos irmãos dele não fez ele ser um homem ruim. Porque se a gente recebe flechada e dá flechada, a gente vai se tornar igual àquela pessoa. Não vai ter diferença nenhuma de nós entre as pessoas que são agentes que querem nos ferir de longe. Às vezes até mesmo de perto, né? Pessoas de perto. Então, a Bíblia nos diz que eles o atormentaram com essas flechas. E fica esse aprendizado para nós. Que o projeto do inferno é fazer com que essas flechadas você se torne um homem ou uma mulher amargo, um homem ou uma mulher revoltado, uma pessoa amargurada. Às vezes a gente leva tanta flechada que se torna uma pessoa dura, uma pessoa amarga, uma pessoa que não tem amor por nenhuma pessoa. E aqui onde entram os frutos do Espírito, está lá em Gálatas 5:22, que os frutos do Espírito são amabilidade, mansidão, domínio próprio, amor. E o projeto do inferno é fazer com que essas flechadas, esses agentes, esses flecheiros, nos tornem uma pessoa rancorosa, nos tornem pessoas deprimidas. Mas eu quero declarar aqui na vida de cada um que você não vai se tornar uma pessoa assim, uma pessoa amarga, uma pessoa amargurada. Nós viemos, meus irmãos, manifestar os frutos do Espírito Santo. Aleluia. Que a Bíblia nos instrui. O próximo versículo vai estar escrito: seu arco, porém, permaneceu esticado, e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Seu arco, porém, permaneceu firme. Algumas versões está escrito. O arco representa a força interior. O arco ali representa talvez o emocional. E quando os irmãos de José lançaram flechas, quando as pessoas lançaram flechas, o seu arco permaneceu firme. Seu coração não mudou. Suas emoções não mudaram. Ele não quis devolver a flecha com flecha. Ele não quis devolver o abandono com abandono. Ele não quis devolver a injustiça com injustiça. O arco de José permaneceu firme. Ele permaneceu com seu caráter aprovado. Ele permaneceu com seu caráter limpo. Ao invés dele devolver flechas com flechas, ele fez o bem. Ele foi a pessoa que alimentou a família dele. Ele foi a pessoa que salvou a vida de muitas pessoas que estavam passando fome naquela época. E o próximo versículo: que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios do vento. E aqui Jacó fala sobre o Deus do seu pai, né? O Deus do próprio pai. E olha a autoridade, né, que Jacó tem de falar isso para José, né? O Deus do teu pai, o Deus a quem eu sirvo, né? Que autoridade ele fala para Jacó. Isso me fez refletir sobre essa palavra. Será que eu tenho essa autoridade de chegar para meu filho e falar: minha filha, o Deus do teu pai vai te curar, o Deus do teu pai vai te abençoar, o Deus do teu pai vai te ajudar?
Ou será que nós não temos alimentado essa intimidade? Nós não temos essa autoridade para falar o Deus, o meu Deus, o Deus a que eu sirvo. Então que a gente venha priorizar, ter mais tempo com Deus, buscar ter mais intimidade com Deus. Assim como Jacó viveu muitas experiências, viveu muitas testemunhos com Deus. A Bíblia nos relata que ele lutou, né, com o anjo, que ele lutou com o anjo e viveu várias experiências com Deus. Ele tinha autoridade para falar aquilo, né? Isso fica a pergunta para nós, né? Qual experiência nós estamos vivendo com Deus? Que Deus está ministrando as nossas vidas? O que é que Deus tem para nos fazer viver de experiência? Então essas foram uma das coisas que me falaram comigo nessa mensagem. E eu queria compartilhar com os irmãos. E essa mensagem falou muito forte comigo. Queria compartilhar com vocês, ficar essas perguntas, o que nós estamos fazendo com as flechas, né, que lançaram contra nossas vidas, o que nós estamos fazendo. Será que nós estamos sendo reféns do inferno? Será que nós estamos deixando se corromper com as flechadas? Estamos se tornando pessoas amargas, pessoas que causam intriga, pessoas que arrumam contendas. Fica o aviso, fica essa mensagem para nós, para que a gente possa dar um passo na frente do inferno, para que a gente possa saber que o inferno ele quer destruir nossa vida. Lá em João 10:10 a Bíblia vai estar escrito que o diabo vem para matar, roubar, destruir. Mas Jesus ele nos diz que ele nos dá uma vida em abundância. Então que nós venhamos repreender, que nós venhamos todos os dias da nossa vida se reavaliar, olhar para o nosso interior, que é o próximo versículo que eu queria que os irmãos abrissem aí, que está em Mateus 7. Mateus 7, versículo 1, vai estar escrito assim: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho. Como pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Ô, glória! A palavra de Deus, ela nos instrui a não julgar, né? A não julgar ninguém. À medida que nós julgarmos o irmão, julgarmos o amigo, nós seremos julgados. E ela nos instrui a se avaliar, né? A olhar para dentro de si. Se eu olho o cisco no olho do meu irmão, do meu amigo, e não consigo ver a trave no meu olho, é porque eu estou cego, porque eu estou com orgulho lá em cima, que eu acho que eu sou bom demais, que eu acho que eu sou perfeito. Então a Bíblia ela nos instrui a se avaliar, a se olhar para dentro, ver quais são os defeitos, quais são os frutos do Espírito que ainda faltam em nossas vidas. O que ainda estamos errando, que nos tira da presença de Deus.
Sabe, eu não gosto de estar julgando ninguém, estar apontando o dedo, porque antes de eu falar do cisco do olho de alguém, eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que olhar para a trave que está no meu olho. E muitas vezes eu vejo o comportamento de um irmão que está fazendo coisas erradas, mas eu não vejo as coisas erradas que eu faço, não vejo atitudes que eu tenho que não agradam a Deus. Então essa noite o Senhor, Ele quer nos fazer refletir sobre nossa vida, fazer que a gente se avalie cada dia da nossa vida, que a gente possa se olhar, né, para dentro, olhar o que tem na nossa vida que ainda nos afasta de Deus, para que a gente possa manifestar os frutos do Espírito. Que os frutos do Espírito, Deus já deixa bem claro lá em Gálatas, que é a mansidão, que é a paciência, que é o amor. Então nessa noite, o que está faltando em nós, né, para se aproximar de Deus? O que está faltando em nós para ter mais, né, do fruto do Espírito? A ter uma vida que agrade a Deus e uma vida que aproxime as pessoas do reino de Deus. Sabe, fico muito feliz vendo os irmãos aqui na academia, adorando a Deus junto comigo aqui no culto. Porque de manhã nós estávamos trocando porrada, nós estávamos treinando. E de noite nós estamos aqui adorando a Deus. Mas a vida é sobre isso. Antigamente os homens guerreiros de Deus iam para as guerras, matavam, arrancavam a cabeça. E a gente só troca porrada. É bem mais suave, né? Então, o que Deus também ministrou no meu coração é que tem muito crente, inclusive eu, que tem uma vida que não manifesta os dons do Espírito, que tem uma vida que, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, faz afastar. E por isso que eu fico muito feliz de ver meus irmãos aqui da academia, porque se eles estão aqui é porque eles viram algo em mim, viram o meu comportamento, e talvez no subconsciente deles eles disseram: eu quero servir esse Deus que Kaique está indo, eu quero ir para onde esse cara está indo, eu quero ver o que esse cara está fazendo, eu quero adorar a Deus desse cara. Porque eu vejo muitas pessoas que fazem tantas coisas, sabem da palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, escutam a palavra de Deus, mas elas fazem coisas totalmente ao contrário. Ao invés dela ter uma vida de mansidão, de domínio próprio, de paciência, ela se ira rápido, ela fala coisas que não devia. E ao invés de aproximar pessoas do reino de Deus, faz a escandalizar. As pessoas olham e dizem: para que eu vou ser crente? Se o crente que vai para a igreja todo dia tem esse comportamento, tem essa vida. Então nós temos que ter muito cuidado como são as nossas atitudes, né? Diante do nosso trabalho, diante dos nossos amigos, diante da nossa igreja, onde nós estivermos. Porque se eu não estou manifestando os frutos do Espírito, eu estou fazendo algo de errado, eu estou escandalizando o Evangelho de Deus. Como tem muitas pessoas que fazem isso. Mas eu não estou aqui para julgar, né? Não estou aqui para falar dessas pessoas. Só estou aqui para que Deus traga uma luz, né, para a nossa mente. Para que a gente venha de verdade avaliar os nossos atos. Ver se nossa vida está escandalizando ou se está favorecendo a favor do Evangelho. Porque de nada adianta a gente vir toda quinta, todo domingo, adorar a Deus, escutar a palavra, mas quando chega amanhã, quando chega no seu trabalho, na sua casa, volta tudo ao normal, é aquela guerra, é aquela confusão.
é aquela pessoa que não tem um mínimo de paciência. Então que Deus venha trazer na mente de cada um aqui quais são os frutos do Espírito que ainda faltam em nós, que precisam ser aperfeiçoados. Aqui eu chego ao final da mensagem, queria convidar meu irmão Arthur para tocar um louvor. Desculpa aí, atrapalhei, foi? E fica essa reflexão pra gente. Eu sei que eu ainda tenho muito que melhorar, eu sei que ainda eu tenho que melhorar alguns dons, alguns frutos do Espírito. E Deus me falou na segunda-feira uma palavra sobre amor. Muitas vezes nós oramos a Deus pedindo os dons, pedindo que Deus nos dê visões, que Deus nos faça manifestar os dons dele aqui na terra. Mas muitas vezes nós esquecemos do amor. E Paulo ele vai dizer que o amor é o maior de todos os dons. Muitas vezes nós queremos manifestar os dons de Deus, mas não amamos o próximo. Não temos o mínimo de compaixão pelo próximo. Então que Deus ele venha derramar um amor, sabe, pelos perdidos. Que Deus venha transformar o nosso coração. Ao invés de a gente pedir dom, poder, primeiro a gente peça amor. A gente peça, Senhor, me dá um coração que eu possa alcançar os perdidos. Senhor, me dá um coração que eu possa amar a pessoa de tal modo que ela veja que minha vida te glorifique, que minha vida aponta para Ti. Esses dias eu estava pensando sobre o meu nome. Meu nome é um mistério. Eu tenho pedido a Deus nas minhas orações que eu seja como um elevador, né? Que leve as pessoas da terra para o céu. E aí nesses dias de orando, Deus me fez pensar, olha para o teu nome. E meu nome ele começa com K e termina com K. O K é um traço que liga, digamos, a terra para o céu. Outro traço que liga da terra para o outro traço e o traço para cima, né? Como se fosse algo apontando para cima. E eu creio que Deus ali estava falando para mim que meu nome já foi programado para isso. Eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas. Então muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, nós estamos passando por circunstâncias ruins, mas Deus ele tem um plano acima das circunstâncias. Deus ele tem um plano na nossa vida. Na vida de José, como vocês puderam ver, ele foi vendido como escravo, ele foi preso, ele foi injustiçado, ele foi muitas vezes abandonado. Mas Deus tinha um plano ali na vida de José. Deus tinha um plano acima daquela circunstância. Então, independente da circunstância, meus irmãos, que você esteja passando, Deus ele tem um plano. Independente da dificuldade que você esteja passando, independente da problema que você esteja passando, Deus ele tem um plano. Eu queria que os irmãos ficassem de pé para a gente adorar o Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você começasse a refletir sobre essa mensagem, sobre que tudo que aconteceu na vida de José, e que tudo que está passando na sua vida, nada é em vão. Deus tem um propósito ali na sua vida. Deus tem um plano acima dessa circunstância. Eu creio que apesar da dificuldade, apesar
da falta de dinheiro, apesar dos problemas, apesar das contas que estão chegando e você não sabe se vai conseguir pagar. Eu creio que Deus, Ele está fazendo com que você crie raízes. Ele está fazendo com que você entre ao mais profundo, para que quando vier as dificuldades, para que quando vier os ventos, você não desista, você não saia do propósito de Deus. Porque tudo que José passou serviu a ele de aprendizado, serviu a ele de experiência. Eu quero declarar nessa noite que tudo que você está passando, que tudo que você viveu até aqui, vai te servir para o cumprimento do propósito de Deus. Aleluia! E que nada que você está passando é em vão. Deus, Ele deixou José passar por tudo isso, mas no final ele governou. No final, José foi um grande governador. Nós estamos falando da vida dele aqui, coisas que ele viveu há milhares de anos atrás. Então, Meu Deus! o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele sabe a dificuldade que está passando. O Senhor, Ele sabe o quanto está sendo difícil. Mas Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer: ei, aguenta firme. Ei, eu tenho um plano acima dessa circunstância aí. Eu tenho um propósito na vida de cada um aqui. O Senhor não vai deixar você partir dessa terra sem cumprir a missão. O Senhor não vai deixar você partir dessa terra antes de que se cumpra a promessa em sua vida. Eu creio que Deus está fazendo uma coisa nova nessa noite. Eu creio! Eu creio que Deus está mudando a cena. Eu creio que Deus está mudando histórias. Ei, assim como Deus mudou a cena da minha vida, assim como Deus mudou a minha estação, a minha dificuldade, eu creio que Deus vai mudar a vida de vocês. Eu creio que Deus vai transformar pessoas aqui em árvores frutíferas, árvores que dão frutos, árvores que vão transbordar, que vão ter uma vida de abundância, que vai alimentar outras pessoas, que vai alimentar familiares, que vai aposentar familiares. Eu creio que Deus, Ele está fazendo coisas novas. Que você possa refletir sobre tudo isso. Aleluia! Nessa noite, adorando o Senhor. Ser